Agradeço a oportunidade desse convite. Estou muito contente de estar aqui, porque eu sou uma amiga que hoje, a Denise, chamou a atenção. 30 anos depois, o Júlio Prestes surgiu na minha vida. E o Júlio Prestes, o arquivo do Júlio Prestes, foi a minha porta de entrada para o interesse relativo aos arquivos pessoais. E foi uma coisa muito importante para mim, e a partir daí nunca mais consegui sair da área, né? Então esse convite foi muito mais significativo para mim do que para vocês. Foi uma surpresa muito agradável. E principalmente saber que outras levas de documento tinham aportado aqui no Arquivo do Estado, que está sendo tratado, e, enfim, foi um prazer muito grande. Então, minha fala vai se dividir em duas partes. Numa eu vou falar um pouco dessa experiência, mais rapidamente até do que eu tinha preparado, porque a Márcia tocou nesse ponto e pontuou bem precisamente, né? E depois eu vou falar um pouco, tentando tocar em novas abordagens, né? Porque, assim, a partir depois do Júlio Prestes, eu trabalhei com outros arquivos pessoais e estou aqui também na qualidade de ligada à Fundação Fernando Henrique Cardoso, aonde também eu trato de um arquivo pessoal de também um homem público, né? Então tem uma similaridade interessante aí, né? Não são arquivos exatamente muito parecidos do ponto de vista do conjunto, mas enfim, eu acho que outras coisas surgiram e eu acho que eu gostaria de apresentar então outras abordagens que a gente vem testando, está lutando com elas, né? Tem tido sucessos e fracassos. Então é o seguinte, o Arquivo Júlio Prestes chegou ao Arquivo do Estado em 1981 no âmbito do projeto Titulares do Governo, né? Eu não vou continuar sobre isso, que já foi falado. O primeiro arquivo doado foi de Laudo Ferreira de Camargo, interventor federal em São Paulo, em 1931, e também na mesma época chegou ao Arquivo do Estado o conjunto documental de Macedo Soares, interventor em São Paulo, de 1945 a 1947. O Arquivo do Estado daquela época lembra, de uma certa forma, o arquivo de hoje, né? Aqui de 2016. Porque, em função, né, das mudanças palpáveis ocorridas aqui no Arquivo do Estado, com uma concretização do sonho de um prédio adequado e aparelhado, e a outras menos tangíveis, todas no sentido da retomada do papel imprescindível de um arquivo público para a sociedade. Então, quer dizer, isso também é outra alegria, né, de ver a efervescência do Arquivo do Estado com pessoas, projetos, né? Então, isso, de uma certa forma, me remete ao arquivo que eu encontrei naquela época, nos anos 80, quando eu trabalhei, né? Quando eu fiquei 7 anos no arquivo. O arquivo, no início dos anos 80, era subordinado ainda à Secretaria de Estado da Cultura. E, sob a direção de José Sebastião Witter, ele mudava seu perfil. Um convênio com a imprensa oficial do Estado permitia a contratação de historiógrafos e estagiários, sobretudo na área de história, e iniciava o tratamento de um acervo, de um arquivo cartorial e de outra série de documentais. A instituição estreitava relações com os principais arquivos públicos brasileiros e com as associações de profissionais. Convidava arquivistas estrangeiros, sobretudo os franceses, para visitas, diagnósticos e cursos, e publicava obras de interesse. Teve início nessa época a colaboração técnica com Heloísa Belotto e Ana Maria Camargo, que coordenaram diversos projetos na época, né? E essa lida delas, né, as transformou em referências da área arquivística no Brasil e no exterior. Quer dizer, eu ainda tive a sorte também de entrar e ser coordenada pelas duas, né? Inclusive no Arquivo Júlio Prestes pela Heloísa Belotto. O Arquivo de Júlio Prestes Albuquerque foi trazido à instituição por seu sobrinho, Gil Prestes. Aí eu não vou continuar a detalhar isso, porque já foi detalhado.
A porção do arquivo que chegou naquela época, com cerca de 9.500 documentos, chegou de uma forma acidentada, né? Teve uma trajetória acidentada, pois ele foi emparedado, como o Márcia também já falou, e isso resultou na chegada de uma documentação bastante sofrida, né? Para dizer o mínimo. Inclusive, isso chegou em sacos, quer dizer, não houve o cuidado, quer dizer, de depois de tudo que aquela documentação já tinha sofrido, em termos de umidade, de agentes biológicos e tudo, de trazê-la de uma forma em que ela não sofresse também com a viagem, né? Outro incidente marcou a transferência do acervo, que foi a separação imposta pela família dos documentos textuais e dos iconográficos, esses últimos doados ao MIS, ao Museu da Imagem e do Som. Quer dizer, isso é muito comum nos arquivos, né? Hoje talvez menos, porque hoje existe uma consciência maior, né, da integridade, de você não desfazer uma unidade e tudo. Mas naquela época foi assim que aconteceu, né? O acervo chegou ao arquivo do Estado em grandes sacos, e por muito tempo, então, a atuação da gente que trabalhou nesse arquivo foi separar, arejar, secar, identificar papéis que estavam extremamente misturados, né? Então tinha uma bancada gigantesca onde ficavam aqueles papéis, a gente tentando fazer os casamentos, né? Achar os documentos correlatos. Os livros chegaram aos alguns, né? Chegaram aos pedaços, e a gente ficou tentando por muito tempo. Houve esse trabalho meio, sei lá, de quebra-cabeça, de juntar as partes, né? Bom, vou falar um pouco sobre o inventário. O inventário, ele foi concebido à semelhança do modelo então vigente aplicado pelo CPDOC, né? Inspirado no método aplicado pela Fundação Adenauer, na Alemanha. Celina Moreira Franco, neta de Getúlio Vargas, né, tomara conhecimento dessa metodologia quando o CPDOC iniciava a organização do Arquivo Getúlio Vargas, no início dos anos 70. E foi essa fundação, né, Adenauer, que inspirou o arranjo e a descrição dos documentos de políticos que foram adensando o acervo e, como o nosso colega disse, hoje tem mais de 200 fundos de homens públicos, né? Heloísa Belotto acompanhou todas as etapas da organização dos documentos, do arranjo, da descrição, que resultou na publicação de um inventário. Esse foi uma sorte também que eu tive, porque muitas vezes são feitos trabalhos muito interessantes que não conseguem ter a divulgação que esse inventário pode ter por causa da possibilidade de publicação. Esse trabalho foi feito em coautoria com Regina Teles, que era também historiógrafa do Arquivo do Estado, e contou com a participação de estagiárias e de uma bibliotecária, Lena Vânia Ribeiro Pinheiro, que hoje mora no Rio e é uma figura importante do IBICT, né? Ela se via às voltas lá com aqueles cacos de livro e, enfim, numa dedicação muito grande para tentar recuperar pelo menos a menção, a memória daqueles livros, para que as pessoas pudessem saber do que tinha a biblioteca do Júlio Prestes, né? O enfrentamento da desordem e das péssimas condições de conservação não excluiu a preocupação de remontar a lógica do arranjo original do arquivo, que um bom número de etiquetas datilografadas comprovava ter existido. Buscávamos recuperar as ligações entre a vida do titular, as funções dos documentos e o significado de certos itens do arquivo, respeitando o princípio arquivístico do respeito à ordem original. Então, assim, a gente guardou aquelas várias etiquetas que a gente achou, todas descoladas, porque aquilo tinha sido colado e com o tempo se soltou, né? Aquilo ficava num cantinho e a gente ficava consultando para ver se a gente conseguia achar alguns fios da meada, né? Bom, o inventário recebeu tratamento analítico ou sumário, conforme o caso. Os documentos foram descritos unitariamente ou em grupo na busca de aplicar critérios mais maleáveis e ditados pela documentação. Isso era uma inovação naquele momento. A documentação do arquivo foi arranjada em séries conforme sua tipologia ou pela função exercida na vida do titular. Havia séries tipológicas, como correspondência, panfletos e volantes, recortes, e séries que tentavam reproduzir as atividades exercidas pelo titular. Então, por exemplo, documentação eleitoral,
produção intelectual, documentação jurídica, documentação parlamentar. Evitou-se uma série, que foi uma inovação também, muito comum na época, né, que juntava os documentos díspares ou não identificados sob o nome de outros ou miscelânea. Isso era uma piada, né? Quer dizer, mas isso existiu por muito tempo. Quer dizer, aqueles documentos que não tinham pai nem mãe, eles acabavam constituindo uma série que era marcada pela indefinição e pela falta de nomeação, né? Além das séries, foi construída uma classificação referente aos períodos da vida do titular. Então, a vida do titular foi dividida em etapas: formação, deputado estadual, deputado federal, como falou a Márcia, e isso era uma outra referência que se usava para vincular os documentos a esses trechos da vida a essas divisões, desculpa, essas classificações da vida do titular. Tais foram as balizas usadas para contextualizar o arquivo a partir da vida do titular, evitando que os documentos tivessem descrição temática, prática comum na época e evitada por se tratar de procedimento estranho à arquivística e mais próximo da biblioteconomia. Finalmente, o que fechava o inventário era um índice de nomes, instituições, períodos, periódicos, desculpa, e assuntos, inclusive. Isso completava, então, o inventário. Algum tempo depois, a partir de 1997, 10 anos depois, eu tive a oportunidade de conhecer outro arquivo de homem público, de Fernando Henrique Cardoso, na época presidente da República em exercício. Tratava-se do conjunto documental referente à sua vida familiar e social, à formação, docência, pesquisa e como participante e gestor de associações representativas de sociólogos, promotores de discussões e estudos nesta área. Havia também documentos sobre sua atividade parlamentar como senador e sobre a atuação como ativista contra a ditadura, fundador de partido político, no caso PSDB, candidato a cargo executivo. Fernando Henrique foi candidato à prefeitura nos anos 85, em 1985, perdeu, né? E ministro do Estado, Relações Exteriores e da Fazenda. Ou seja, tratava-se de um intelectual, tratava-se de um titular que era tanto acadêmico como pesquisador profissional, autor de livros, ensaísta e, enfim, um intelectual com múltiplos interesses e que orientava sua vida também para o âmbito da política. Para a organização e descrição desse arquivo, partiu-se do pressuposto, já presente no tratamento do arquivo de Júlio Prestes, que os documentos acumulados por pessoas físicas devem ser tratados como conjuntos orgânicos à luz da teoria arquivística, que postula o princípio da proveniência, a descrição do contexto de produção desses documentos. A tarefa inicial, como ocorre sempre, foi estudar a vida do titular, por meio de consulta a fontes externas, ao próprio arquivo e ao titular, nesse caso vivo e atuante, que é um problema também, viu? O titular vivo costuma dar mais trabalho que o titular morto. Bom, então aí eu acho que começou algumas novidades começaram a aparecer, porque percebeu-se que essa cronologia da vida do titular precisava ser aprofundada, né? Ela precisava de ir mais fundo e buscar, e em vez de ser linear, de ter um formato linear, ela devia buscar níveis que pudessem oferecer uma visão sincrônica das funções, das suas funções e das atividades e interesses ao longo do tempo. Isso porque na vida real a pessoa tem interesses múltiplos, as coisas acontecem ao mesmo tempo, e eu acho que esse aprofundamento da cronologia, com níveis diversos, eu acho que nos ajudou, né, a começar a fazer um caminho, enfim, a caminhar nessa tentativa de descrever da forma melhor possível, né. Eu acho que esse aprofundamento da cronologia evidenciou os nexos entre o documento e a ação que lhes deu origem, descortinando com clareza que cada ação, interesse ou atividade resulta em documentos probatórios, sendo tal operação essencial da natureza arquivística de um documento.
No caso de documentos textuais, isso é mais fácil, já que geralmente eles se explicam por meio de seus aspectos formais e conteúdos, mas nem sempre quando se trata de um arquivo pessoal, né? Onde são comuns, hoje não são incomuns, a presença de fragmentos, escritos subjetivos e cifrados, feitos pelo titular para si mesmo. E isso vai se tornando cada vez mais difícil com documentos sem contexto, que pode levá-los até a perder o próprio estatuto documental, tais como fotos sem referência e, sobretudo, os objetos. Não, os objetos, se não forem explicados por que eles estão ali naquele contexto, a gente não consegue entender. Quer dizer, eles não têm eles acabam perdendo o estatuto de documento. O detalhamento da cronologia possibilitou, no caso da operação com o arquivo FHC, a reunião de categorias similares e se superpôs nesse momento a necessidade de criar grupos e subgrupos no interior do fundo, tarefa mais segura quando se trata de organismos públicos ou privados, que têm competências e divisões internas demarcadas. A classificação se deu de outra forma, voltada para as grandes funções da vida do titular, até então, aos cargos exercidos, tanto profissionais quanto políticos, e as instituições às quais ele se vinculou, em função desses cargos ou não. Foram usadas tanto as instituições mais formais, como outras, como a família e o grupo de amigos, considerados como tal. Dessa forma, foi possível articular as múltiplas atividades do titular, que em um mesmo período de tempo, poderia ocupar o cargo de senador, escrever um livro, proferir uma aula magna, manter uma coluna em jornal e viajar de férias com a família. Se os documentos refletem essas atividades, o desafio era montar uma rede lógica e articulada para apresentá-los aos futuros pesquisadores do acervo. Os tipos documentais foram estabelecidos com as já mencionadas dificuldades que isso acarreta em um arquivo pessoal, cujos registros mais informais não dispõem de uma diplomática, entre aspas, como porto seguro. As séries foram criadas a partir deles e cada agrupamento do mesmo tipo foi classificado conforme as funções da vida do titular, os cargos preenchidos e as instituições que serviam de âncora, como eu já havia falado. Evitamos nomear séries com denominações genéricas, tais como correspondência e recortes. O termo correspondência é, na verdade, um coletivo que engloba espécies tão diversas como carta, cartão, cartão postal, telegrama, bilhete, ofício, etc. Um pesquisador experimentado sabe que uma carta, um ofício ou um telegrama trazem potenciais informativos muito distintos e que, quando tais espécies são nomeadas com as atividades que as caracterizam, por exemplo, carta de apresentação, de demissão, de pêsames, de sugestão, etc., ele terá outro panorama da função dos documentos. A série recortes tem também um caráter genérico e sua denominação só alude ao formato do documento, recorte de jornal ou de revista, ignorando uma gama variada de espécies inerentes aos documentos, por exemplo, notícia, editorial, reportagem, crônica, ensaio, nota de falecimento, classificado, etc. Então, por isso a gente evita usar esses genéricos, porque a gente acredita que eles não queiram dizer muito, Não consideramos adequados para a nomeação de série expressões como a clássica produção intelectual, por seu caráter ambíguo. O que considerar nesse caso quer dizer, o que a gente considera produção intelectual? Apenas a produção acadêmica ou a literária? Mas uma carta não seria também uma produção intelectual? Um relatório, uma peça jurídica, um projeto de lei? Esse viés sempre separou nos arquivos os documentos citados em séries diferentes, como correspondência, documentação administrativa, documentação jurídica, documentação parlamentar, por exemplo. Tudo isso configurou a adoção de uma nova abordagem no trato com os arquivos pessoais. Bom, aí uma segunda, eu acho que um segundo momento em que outras abordagens foram aplicadas. Em 2004, fim do mandato do FHC, os documentos acumulados e tratados como arquivo corrente na Presidência da República foram transferidos para o Instituto, hoje Fundação, cujo estatuto coloca como um dos princípios objetivos, como dos dois principais objetivos, preservar e dar acesso a este arquivo.
Tratava-se, então, de continuar a organização do arquivo de FHC, abordando agora o produzido na Presidência da República. O pressuposto que norteou essa fase foi, em primeiro lugar, abrir mão das grandes classificações pela incapacidade delas darem conta dos conjuntos formados sob seu guarda-chuva, sem ambiguidades ou contradições. Optou-se pela classificação mais próxima ao próprio documento, pela possibilidade dela exprimir com clareza a sua função a partir da explicitação do contexto de criação. Por exemplo, um discurso tem como contexto o evento para o qual ele foi preparado, sem a necessidade de uma classificação acima que nos diga se tratar de uma produção intelectual ou Presidência da República, por exemplo. Outra decisão foi dissociar a distribuição física dos documentos do plano de classificação. Isso se impôs pela diversidade do conjunto documental de Fernando Henrique Cardoso quanto aos gêneros, englobando textuais, iconográficos, sonoros, audiovisuais, assim como objetos e artefatos, o que levou a um armazenamento que priorizasse a conservação para cada suporte e formato. Fisicamente, os documentos ficam separados por gênero, pela necessidade de armazenamento contínuo de temperatura própria para cada um e em função das dimensões, a fim de economizar espaço no mobiliário. A numeração dos documentos refletiu esse procedimento, mas não será tratada aqui. Enfim, a variedade dos gêneros e da tipologia documental, e das tipologias documentais levou à necessidade de integração dos documentos em torno de seu contexto, pois, apesar das diferenças de linguagem, forma ou suporte, um discurso, uma foto, um documentário audiovisual, um objeto, um convite e um cartaz podem ter sido gerados em função do mesmo evento ou atividade. Trata-se, portanto, de uma abordagem que valoriza a contextualização precisa de cada um dos documentos do arquivo. Era isso que eu tinha que dizer. Eu peço desculpa por duas coisas. Primeiro, esse óculos me obriga a olhar para o papel e não olhar para frente. Eu acho uma coisa muito chata. E, quer dizer, é uma fala que tenta levantar algumas questões que são muito técnicas. Então, a gente sempre fica com receio de que isso não seja de interesse de todo mundo que está aqui. Mas, enfim, talvez seja de interesse para algumas pessoas que estão lidando e enfrentando esses problemas também com a gente. Tá? Eu agradeço.